Fala galera, eu sou o Tofa, eu tô aqui como sempre com o Lucão ao meu lado e sejam muito bem-vindos ao 5º episódio do Tofari Cinecast. Dessa vez o episódio mais diferente de todos, na minha opinião. Eu acho que de longe talvez Com certeza. a gente fará uma análise, uma review do filme Kairo, dirigido pelo Kiyoshi Kurosawa, não se confundir com o Akira Kurosawa, que é um diretor japonês bem famoso. Esse é outro Kurosawa. E também lançado em 2001, não se confunda também com a versão americana horrível de 2006. É o filme de 2001 e é um filme mais diferente de todos, porque além de não ser um filme norte-americano, é um primeiro filme de terror mesmo que a gente vai analisar aqui. Então, antes de mais nada, antes da gente entrar aí a fundo no Kairo, que vocês também podem conhecer por Pulse, que é o título americano dele, vamos fazer a revelação do filme da próxima semana, a escolha aí do grande Lucão. Manda aí, Lucão, qual é o próximo filme? Perfeito, vamos lá, né? Então, o Tofa ele foi para um caminho um pouco diferente dessa vez com esse filme, né? Um filme que eu não esperava. Então, eu vou falar aqui um filme que com certeza ele não espera, tá bom? É um filme que muitos conhecem, mas eu acho que pelo padrão que a gente está seguindo aqui com esse podcast, é uma proposta diferente, né? Então, o filme que eu escolhi é The Batman. Ih, caramba! Exatamente. Um filme de super-herói, tá bom? Porque eu acho que vai ser muito interessante a gente trazer um filme de herói aqui pro nosso podcast para mostrar que filme de herói também é cinema, ok? Então, é isso. Essa é a minha proposta aí. Muito bom, muito bom. Eu não esperava nem um pouco. Eu imaginei. Nem um pouco. Inclusive, eu tinha pensado em falar pra gente fazer o do Across the Spider-Verse, mas como a gente tá gravando muito adiantado, eu acho que não compensa. Vocês devem estar vendo isso aí, tipo, em 2024, tá ligado? Mas a gente tá, mano... Exato, a gente tá gravando aqui no final de semana que estreou o Across the Spider-Verse, através do Aranhaverso, né, em português. Sim. Então, excelente. The Batman, dirigido pelo Matt Reeves, ou só Batman, o título em português, será o próximo filme que iremos fazer review. Então, já se preparem aí para ver ou rever o filme e fiquem antenados que próxima feira The Batman será o próximo filme. Vai ser uma delícia, então, tá bom? Venham aqui toda sexta-feira. Okay. Muito bom, muito bom. Então vamos entrar aí a fundo no Kairo. Vamos começar por uma breve sinopse, muito breve, só para quem nunca viu ter uma noção do filme. Jovens japoneses investigam uma série de suicídios ligados a uma página de internet que promete aos visitantes a chance de se conectar com os mortos. Esse é o mais básico possível e, sinceramente, todas as sinopses que tinham eram bem básicas. Eu acho que isso é suficiente. Eu acho que esse não é o tipo de filme que você tem que saber muito da história e tudo mais, até porque eu considero muito mais sendo uma experiência parecida com um Mulholland Drive e outros filmes do David Lynch do que necessariamente um filme pautado muito em narrativa. Então, vamos para as primeiras impressões. Vou jogar a bola para o lado do Lucão. Me fala o que foi a primeira vez que o Lucão viu. Eu revi esse filme, eu já tinha visto uns meses atrás. Eu quero saber, Lucão, qual foi a sua primeira impressão vendo o filme pela primeira vez? Eu sei que você viu de novo depois. Sim. Como foi sua experiência aí? Cara, vendo esse filme pela primeira vez, eu não tive uma experiência tão positiva assim, tá? Então, eu sinto que isso se deu porque é um filme muito complexo e até que, de certa forma, muito confuso, sabe? Então, os aspectos de terror desse filme são sensacionais. Eu acho que tipo, todo mundo que vê vai entender isso, mas a forma como eles constroem o suspense e como eles trazem essa estética que foge muito dos filmes padrões, né, de terror, assim, que estão buscando sempre ali jogar um jumpscare na sua cara ou te aterrorizar com alguma figura muito horripilante, assim, e tudo mais. E, tipo, a gente vê que esse filme não é isso, sabe? Ele traz um terror de uma forma que é muito mais complexa. Isso, desde o começo, para mim, era um aspecto muito positivo, mas a narrativa ainda não tinha colado direito comigo e tudo mais. Só que depois eu revi esse filme, e eu não diria que eu revi ele 100%, né? Teve algumas partezinhas ali que eu acabei pulando, porque eu revi mais como uma análise mais crítica, mas eu consegui aproveitar muito melhor e analisar muito melhor os aspectos mais complexos dessa obra, assim, tudo mais. E, pô, passei a valorizar muito mais ela, sabe? Eu acho que, tipo,
É um filme que eu sugeriria para as pessoas assistirem 2 vezes e também assistirem de fone, porque o som desse filme também é um negócio absurdo. Eu vou entrar Verdade, nisso hein? mais para frente, mas eu gostei muito no final Esse é um das negócio contas. interessante que eu não vejo nenhum filme com fone. Então, quando alguém fala, tipo, vi esse filme com fone, que esse filme é bom, eu falo, mano, eu deveria ter visto com Sim, fone. E esse é o sim. tipo de filme, eu concordo que o som tem um grande papel na sua experiência. Eu já comparei com o David Lynch, mas eu acho que é uma comparação muito válida, porque o filme de Uhum, David Lynch também, o som tem. O próprio com David Lynch certeza. monta o som e ele tem um grande papel no impacto do filme. Uhum, Mas sobre as minhas primeiras impressões, eu vou tentar puxar um pouco da minha primeira impressão quando eu vi o filme pela primeira vez e agora quando eu revi. Quando eu vi pela primeira vez, esse foi um filme que me pegou muito, porque esse foi um dos filmes que me deu mais medo que eu já vi na minha vida. E eu acho que ele me deu muito medo porque eu já estava cansado, eu já venho muito cansado de filmes de terror. Eu sinto que nenhum tipo de filme de terror me dá tanto medo, porque eu acho que, assim, claro que tem exceções, mas a grande maioria, tipo, faz o arroz com feijão que não é bom, tá ligado? No arroz com feijão bom já a fórmula extremamente desgastada de jumpscare e usar e por meio de cortes você trazer o medo para a audiência. E esse filme ele traz, como o Lucão falou, uma abordagem completamente diferente, onde realmente os temas do filme, toda a mensagem do filme, a narrativa do filme, eu acho que ela incorpora nesse terror. E eu acho que quando o filme quer te fazer sentir medo, eles não forçam e eles deixam as coisas ocorrer naturalmente e por meio de uma simplicidade de planos e de, como a gente já falou, um som sensacional e nem um pouco assim exagerado. Eles criam esse medo e realmente isso foi algo que eu acho que percebi um pouco mais quando eu revi. Eu acho que a questão dos temas incrível como os temas incorporados como eles montam a cena, criam esse terror que assim é muito mais impactante. 99% dos filmes você vai ver, e a gente vai entrar mais a fundo nos temas, sim. porque eu acho que eles influenciam, mas eu acho que realmente foi um trabalho de gênio como eles construíram esse terror, e é algo que você não vai ver com muita frequência, e por isso que esse filme é tão especial, além de tudo que a gente vai discutir mais pra frente, mas em questão analisando o filme como um filme de terror, eu acredito que isso faz ele ser tão especial. Mas agora vamos entrar na parte com spoiler, porque eu acho que de novo, só dá para chegar até aqui na parte sem spoiler. Se o Lucão quiser complementar alguma coisa, pode complementar, Acho que tá tudo mas certo, mano. tá tudo certo? Uhum. Então vamos para a parte com spoilers, galera. De novo, se vocês não viram ainda o Cairo, o Pulse, feito em 2001, dirigido por Kiyoshi Kurosawa, vão ver agora e voltem aqui de novo. Ou se você não se importa com spoiler, continue aqui ao seu próprio risco, mas agora a gente vai entrar a fundo no filme, então estejam avisados a partir desse momento, spoilers. Então, agora na parte com spoilers, eu queria ainda falar um pouco da criação de suspense e terror, porque é realmente algo que diferencia esse filme muito dos outros filmes de terror que a gente tem por aí. Eu queria falar um pouquinho mais. Então, eu queria perguntar para você, Lucão, o que você achou desse desenvolvimento do terror que o Kiyoshi Kurosawa fez? Quais são as suas opiniões e quais são as técnicas que ele usou que te impressiona mais? Mano, então, agora podendo entrar numa análise mais com spoilers, né? Eu acho Uhum. que esse foi um filme que, assim, a gente tem muitas coisinhas que dá para entrar em questão dessa criação desse suspense e terror. Acho que a primeira delas é a questão do som, né? Então, agora falando aqui mais especificamente dos elementos, a gente vê que tem muitas horas que ele coloca meio que um SMRzinho, sabe? Então, tipo, os Nossa. fantasmas meio que falando, tipo, no seu ouvido, assim, tudo mais. E para mim que assisti esse filme de fone, cara, isso foi uma experiência absurda, sabe? Tipo, eu sentia um certo incômodo, sabe? Eu sentia como se, caramba, os caras estão aqui, os caras estão do meu lado. Eu sentia que eles pularam para fora da tela e vieram me incomodar, entendeu? Tipo, eram fantasmas mesmo, assim.
Tipo, cara, isso para mim foi sensacional. Você quer complementar aí? Eu queria complementar esse negócio da ASMR, porque, cara, isso foi a parte mais aterrorizante do filme pra mim, agora revendo, cara. Na hora que eles falavam, assim, o negócio, eu arrepiava inteiro, e, tipo, eu ficava, mano, todo cagado. Não, eu juro. E depois, inclusive, eu fui ver, isso porque eu tava vendo sem fone, né, cara? Sim. Então, imagina como você com fone deve ter sentido, e, cara, depois eu pensando no filme, na hora que toda vez que eu ouvia era help, né, minha ajuda, socorro, porque help eles tá falando em japonês, toda vez que eu via, cara, eu ficava todo arrepiado. Então, eu queria falar que essa foi a parte do filme que me deu mais medo. Eu acho que foi uma das mais bem feitas. Foi igual você falou. Quando a gente fala de áudio, o áudio a gente está sempre assim numa dimensão de terceira pessoa e a gente está ouvindo o áudio como se a gente estivesse assim numa quarta dimensão quase, quarta dimensão. E na hora que você fala, ele usa o ASMR, é como se você estivesse falando bem do seu ouvido. Então eu achei sensacional, tipo, o fantasma tá aqui com você, tá ligado? Pra mim, eu acho que esse filme, tipo, numa sala de cinema, deveria ser uma experiência fodida de ver, né? Tipo, caramba, cara. Esse é um dos filmes que eu gostaria muito de ter visto numa sala de cinema. Tudo bem que a gente não tava vivo na época, né? Mas, enfim. Mas assim, sempre tem, assim, né, outros screenings e tal. Sim. Mas mais alguma opinião aí sobre a forma que ele... Só complementando, eu acho que além disso, do ASMR também, eu acho que, tipo, teve muito da questão de que várias horas eles souberam usar, tipo, o silêncio e aqueles sons meio de chiado, sabe? No filme teve vários momentos que tinha um chiado muito grande e, tipo, isso unido com a fotografia, que era uma fotografia muito mais suja e tudo mais, eu acho que dava uma estética que, cara, eu prefiro muito mais ver um filme de terror com uma estética assim do que ver um filme, assim, 4K, bonitão, assim, que você consegue ver, tipo, tudo lindo, aqueles filmes comerciais com a iluminação perfeita, e aí tem um fantasma ali em 4K, e, mano, eu fico, tipo, sei lá, sabe, isso não me parece terror, sabe? Pra mim não valoriza muito o gênero do filme que eles estão querendo trazer ali. Então, eu acho que esses dois aspectos unidos nesse filme funcionaram de uma forma que, pra mim, eu nunca vi funcionarem tão bem em algum filme de terror que eu já tenha visto, sabe? Sim, eu concordo com você, principalmente com esse negócio que você falou sobre a imagem muito limpinha, 4K e tudo mais, e eu vou além ainda. Eu sinto que, tipo, o mundo não é limpo, tá ligado? Sim, nossa realidade não é limpa. Verdade. E eu sinto como o cinema, como assim, um medium que tá querendo expressar a nossa realidade. Eu sinto que esse negócio de sempre ficar no 4K, melhor imagem e tudo mais, eu acho que é um erro, porque acho que muitas vezes é para o benefício do filme realmente abraçar essa sujeira do nosso mundo. E, de novo, você falou, eu concordo que esse filme ele abraça muito bem essa sujeira. Eu vou falar aqui de um filme que eu lembrei, que vai ser o próximo filme, The Batman, é outro filme que abraça muito bem essa sujeira para realmente para a criação assim do mundo do Gotham, né? Então, só fazendo essa comparação aqui, com certeza a gente vai mais a fundo no próximo episódio, mas eu queria também complementar sobre a fotografia nesse filme. Eu gostei muito do jeito que a fotografia foi feita e ela muitas vezes, assim, claro que tem close-ups e tudo mais, mas a maioria das vezes você está vendo o filme de uma perspectiva distante, então são vários long shots que parece realmente que você está observando as pessoas de lá, não necessariamente você está nos pés das pessoas, então passa a sensação que você é o fantasma observando as pessoas, e as pessoas estão sempre sendo observadas, saca? Mesmo que as pessoas não percebem. Então eu gostei muito dessa fotografia e eu não sei se vocês sabem aqui, o Lucão deve saber, mas meu estilo de fotografia é realmente uma fotografia que é mais simples e que não fica inventando muito, e eu sinto que essa fotografia foi muito isso, ela fez o simples de um jeito muito bem e realmente soube usar essa fotografia para um impacto narrativo também, como eu falei, na questão dos fantasmas sempre estarem observando as pessoas. Então, para terminar essa discussão, eu acho que era importante destacar essa fotografia. E eu só queria ressaltar um ponto aqui também, abrindo um subtópico aqui dentro dessa discussão, né, que esse é um filme que eu tinha comentado que não tem jump scares e tudo mais, mas agora aqui eu vou lançar uma opinião um pouco polêmica, tá? Que eu gostaria que esse filme tivesse jump scares,
tá bom? Porque o que eu sinto sobre terror é o seguinte, quando eu tô vendo toda essa criação de suspense e tudo mais, eu sinto um medo do medo, tipo, de sentir o jumpscare vindo, sabe? Então, tipo, a gente vê os personagens ali no silêncio, a gente acompanha eles visualizando o lugar, você fala, puta, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. E, tipo assim, quando eles não trazem isso, eu sinto uma certa quebra de expectativa, entendeu? E eu não acho que a todo momento eles têm que mostrar e tudo mais, mas, pelo menos na minha perspectiva, o jumpscare é como se fosse meio que um clímax, sabe? Em algum momento tem que chegar em algum ponto, e não necessariamente um jumpscare, mas algo que você veja e você, tipo, sabe, tem uma sensação, uma certa dopamina ali mesmo, sabe? Que meio que recompensa todo esse suspense que eles estão criando. Senão eu me sinto um pouco, tipo, é algo que eu acho um pouco difícil de entender ainda, é uma sensação que eu acho que eu preciso de mais tempo para desenvolver melhor com palavras aqui e tudo mais. Mas é algo que eu sinto que eu preciso ter essas recompensas, sabe? Senão fica um negócio muito cru. E pelo menos eu acho que esse foi um dos motivos pelo qual eu não senti tanto medo assim desse filme, sabe? Porque na metade do filme eu percebi que eu não receberia isso, sabe? Então, tipo, todo aquele suspense que eles estavam criando era meio que, tipo, para não chegar nesse ponto, entendeu? Mas eu sei que você tem uma opinião um pouco diferente sobre isso, então eu acho interessante Tem, a gente trazer completamente esses dois diferente. lados. Pode falar. Sim, muito obrigado por trazer esse lado aí, porque realmente é algo que eu não falaria, porque eu sinto que isso é algo muito pessoal, sabe? Sobre o jeito que Sim, você experiencia filmes de terror e tudo mais, e como eu disse, esse tipo de terror baseado em jumpscare não é algo que me atrai mais, e geralmente quando eu gosto de filmes de terror, são filmes tipo esse Pulse, ou até o próprio Iluminado, né, do Kubrick, que não precisa de, não usa e não precisa de jumpscares, assim, para trazer esse terror. E, para mim, na minha opinião, eu sinto que jumpscare é uma tática muito, assim, barata, assim, sabe? De se criar esse medo. E eu sinto que eu não gosto, essa é a grande verdade, eu não gosto. Para mim, quando o filme é muito preguiçoso, ele usa muito jumpscares. E claro que aí vai de opinião e gostos, mas na minha opinião, cara, quando você usa a história, a fotografia e todos os elementos cinemáticos para criar esse terror, você consegue criar esse terror, para mim é muito mais efetivo do que simplesmente fazer um jogo de câmeras e para você criar um jumpscare. E é a verdade que eu, pelo menos, não tenho medo de jumpscare. Acho que esse é o grande medo, é grande ponto, que sim. meu medo não vem de jumpscare. Eu acho que eu acho que a maioria das pessoas não tem medo de jumpscare sim, em si, mas para mim realmente é como eles constroem a atmosfera do filme e realmente todos igual eu já falei, os temas que vêm junto com essa criação de atmosfera que e todos realmente, todos os stakes também, né, tudo que está em jogo que faz criar Sim, esse medo em mim, não necessariamente o jumpscare, mas, também de acho. novo, Mas eu não acho também que o medo. pessoal. Eu não acho que o medo reside no jumpscare, mas pelo menos para mim, pessoalmente, eu acho que o medo reside no medo de chegar nesse jumpscare, entendeu? Então, todo esse Sim, processo que você tem medo de vir algo ali, pular e te dar um susto, sabe? Isso é o que pelo menos sim. me aterroriza mais desses terrores. Mas enfim, Sim, eu acho que eu até concordaria mais com você se fosse um filme de terror convencional, porque realmente quando você está falando de filme de terror por terror, você precisa ter jumpscare, porque isso faz parte do filme, né? Mas eu sinto que esse filme é algo além, eu acho que ele é um filme de terror, sim, mas eu sinto que toda essa discussão sociológica é talvez tão importante quanto, ou mais importante do que realmente o terror. Então, concordo. eu acho que por isso o que o Kurosawa tenha optado por não botar jump scares, porque é realmente uma proposta diferente dos outros filmes, Sim. da maioria dos filmes de terror, e por ser uma proposta diferente, a execução também tem que ser diferente. Eu acho que por Uhum. isso esse filme também é tão efetivo, porque ele consegue ter essa execução diferente que agrega muito à proposta do filme. Então, essa é a Perfeito. minha opinião, mas de novo, reiterando, tudo pessoal, opinião pessoal sobre como você gosta de ter essa experiência do terror. Eu acho que principalmente o terror, porque é algo que realmente entra dentro dos seus medos, que é algo Sim. bem pessoal. Então, eu, de novo, totalmente pessoal. Eu acho que uma das primeiras vezes que a gente discordou completamente é o Lucão e não tem nenhum problema. E Exato. falem aí, botem aí nos comentários o que vocês acham, o que vocês preferem jumpscare, ou vocês preferem algo sem jumpscare, assim, realmente a criação de atmosfera. Qual tipo de terror vocês preferem? Então,
Vamos continuar aqui, vamos para a próxima pauta. Eu queria falar um pouco sobre algo que foi na segunda vez que eu vi que eu reparei mais que é o fato de a gente ter dois protagonistas nesse filme. É algo que é muito diferente na maioria dos filmes. Na maioria dos filmes você tem um protagonista e tipo, a história gira ao redor dele. E nesse filme a gente tem dois protagonistas, dois plots, storylines diferentes, que claro, estão no mesmo mundo e se convergem, mas são duas storylines diferentes. Uma com a Mishi, que é a protagonista feminina, e outra com o Kawashima. Desculpe aí, mas são nomes japoneses, eu não consigo falar aí direto. Então, Mishi e Kawashima são os dois protagonistas, e como eu falei, algo muito diferente do convencional. Eu queria perguntar para você, Lucão, você gostou do protagonista? Você acha que funcionou ou você acha que não funcionou realmente para o desenvolvimento da história? Cara, eu acho que talvez tenha sido isso que não tenha, tipo, me feito gostar muito do filme pela primeira vez que eu vi, sabe? Porque eu acho que ao mesmo tempo que tinha um terror super bem elaborado e tudo mais, e temáticas muito complexas, a gente tinha ali uma história que era dividida em dois e que ficava alternando entre esses dois personagens, sabe? Então, tipo, se eu só tivesse visto esse filme uma vez, eu acho que eu teria dito que não funciona direito. Mas depois que eu fui rever, e eu revi aquilo com um pouco mais de calma, consegui aproveitar melhor os momentos e tudo mais, cara, eu acho que funcionou sim, tá? Sendo bem sincero, eu acho que foi muito bom porque a gente teve perspectivas diferentes sobre o que estava acontecendo naquele mundo, sabe? Então a gente foi vendo a visão do Kawashima, né, com a Harué, esse era o nome, verdade? É, com a Harué e tudo mais, né, toda a progressão deles com o mundo ali dos computadores, trazendo um pouco esse tema mais pro lado da internet, assim, e tudo mais. A gente foi vendo essa relação sendo desenvolvida dele com ela, e ao mesmo tempo a gente via aquele grupinho do pessoal da floricultura, assim, com a Michi e tudo mais. Então, pô, cara, eu acho que foi algo que funcionou assim. É, eu, eu acho que é isso. Não vou É tomar além. isso. Eu quero os comentários para complementar melhor. Tá. Eu concordo, eu realmente, de novo, quando eu vi pela primeira vez, eu acho que eu fiquei tão imerso assim na criação de atmosfera do Kurosawa que eu nem percebi tanto nessas coisas, e agora quando eu revi que eu percebi, cara, nossa, mas são dois protagonistas, realmente dois protagonistas, duas storylines completamente diferentes, e eu vendo, no começo eu não tinha uma opinião, mas depois, igual você, eu formei uma opinião que eu acho que funciona assim, e eu, de novo, acho que esse ponto é algo que pode ser o ponto negativo para muitas pessoas, mas para mim virou um ponto positivo pela intenção do diretor roteirista do Kurosawa, que eu acho que isso serve muito bem para a intenção dele de criar esse mundo, e pelo fato de você estar vendo sobre duas perspectivas, você está vendo essas coisas que estão acontecendo com os fantasmas e tudo mais, acontecerem em dois mundos diferentes. Então você realmente tem uma perspectiva maior, mais abrangente de todas as coisas que estão acontecendo e do impacto dela nas pessoas que estão sendo afetadas e nas pessoas que não estão sendo afetadas, que no caso são os protagonistas. Então, pessoalmente, eu gostei. Realmente, eu sinto que, pelo fato de ser duas storylines diferentes, realmente o ritmo dá uma pegada, assim, e isso é um ponto um pouco negativo, que o ritmo fica bem lento e as coisas não fluem tão bem quanto você se espera de um filme. Mas, por outro lado, eu sinto que isso é proposital, porque o Kurosawa, ele prefere priorizar a criação de mundo e atmosfera e realmente te botar dentro daquele mundo por meio dessas duas perspectivas, do que necessariamente ter um ritmo bonitinho. Então, para mim funciona, mas com realmente essa parêntese, essa ressalva que o ritmo dá uma prejudicada no ritmo. Sim. Mas eu gostei, eu acho que funciona. E tipo, outra coisa que eu lembrei também, né, depois que você falou isso, é que fazendo isso ele também diminui um pouco o desenvolvimento desses dois personagens, sabe? Então, tipo, é uma escolha que, tipo, eu sinto que foi algo opcional, então, tipo, fazer esses personagens terem uma complexidade um pouco menor, a gente não entender tão bem como são esses dois personagens e tudo mais, mas para a gente poder ter uma perspectiva assim mais ampla e tudo mais. E eu acho que no final a gente tirar um pouquinho essas coisas, sabe? Ficar um pouco de dúvida sobre quem eles são e tudo mais, contribui para a gente, para essa experiência, sabe? Para a gente se questionar mesmo sobre como
eles chegam nessa solidão, sabe? Então, tipo, Sim. a gente não consegue entender perfeitamente como é que esses personagens eram, sabe? A gente não consegue entender se eles eram realmente solitários ou não, enfim. Mas aí, tipo, essas dúvidas eu acho que levanta questões muito interessantes que a gente vai abordar melhor aqui, que a gente não teria essa discussão tão complexa se ele meio que desse essas respostas pra gente, sabe? Não sei se isso faz muito sentido, mas eu gostei disso, de certa É forma. exatamente o que eu ia falar, é exatamente isso que eu ia falar. Eu acho que isso funciona ainda mais pelo fato da gente saber menos ainda dos personagens coadjuvantes. A gente não sabe de praticamente nada dos personagens coadjuvantes. Inclusive, tem a primeira pessoa que é o Taguchi, que foi o primeiro a se matar. A gente nem viu ele, nada dele, ele já se Sim. matou. E eu sinto que todos os coadjuvantes, eles foram as pessoas que realmente se sucumbiram para os espíritos e a gente não sabia de nada deles. E realmente os protagonistas, você para pensar, eles não são afetados. Claro que no final o Kawashima, desculpa, gente, Kawashima, ele é afetado, mas isso é só no finalzinho, a gente vê todo o impacto dos fantasmas só nos coadjuvantes que a gente não conhece. Então eu sinto que essa foi realmente uma intenção do Kawashima, porque se você, igual o Lucão falou, se você não sabe quem eles são, qual é o passado deles, você não sabe realmente qual é a verdade do impacto dos fantasmas e na criação de solidão. E, de novo, assim, a gente vai entrar mais a fundo nisso, mas eu sinto que, de novo, foi algo proposital do Kashima, ele queria realmente, e também pelo fato, eu acho que essas duas perspectivas, duas histórias diferentes, faz com que a criação da sociedade fique melhor. E eu sinto que esse filme não foca tanto em indivíduos, mas mais na sociedade como geral. Então, de novo, acho que isso foi afetado positivamente pelo fato de a gente ter dois protagonistas. Sim. E no final a gente conseguiu ver eles se encontrando ali e tendo uma conexão, né? Que foi, eu acho que a conexão mais real que a gente viu durante esse filme inteiro, sabe? Tipo, aquela conversinha lá entre os dois no carro e tudo mais foi algo que, tipo, realmente me pegou, sabe? Tipo, foi o único momento do filme, tipo, esse finalzinho assim, que eu senti que eu tava vendo um filme ali sobre pessoas, sabe? Eu sei que isso não é o objetivo ali do filme, mas eu acho que essa conexão entre os dois que eles acabaram criando ali foi algo que ficou muito interessante e que só deu para ser criada porque a gente tinha dois personagens protagonistas, sabe? Um tão importante quanto o outro, entende? Eu discordo de você, viu? Eu sinto que esse filme é um filme sobre pessoas e pessoas no plural. E acho que a gente vai entrar No mais a plural. fundo, Eu não mas acho que é um estudo de personagens, que eu quis não, dizer, um entendeu? filme sobre pessoas, não pessoa. E eu acho que esse é o grande Sim. ponto sobre a sociedade no geral. Então, vamos pular para o próximo ponto aqui, que é um dos temas principais desse filme, eu diria que é o segundo tema principal, que é a internet e a tecnologia no geral. Eu sinto que esse filme tem uma opinião muito clara sobre quais são o impacto das tecnologias na nossa sociedade. E eu queria perguntar para você, Lucão, qual foi a sua interpretação do impacto da tecnologia nesse mundo? Qual você acha que é a visão do Kurosawa sobre a tecnologia e qual a sua opinião sobre a tecnologia? A tecnologia a internet nos une ou nos distancia? Qual a sua opinião? Cara, pegando como base, tipo, o que os personagens falam ali no meio do filme e tudo mais, eu sinto muito que o Kurosawa ele tem uma visão negativa sobre a internet, né? Então, tudo bem que nessa época desse filme eles ainda estavam no começo, assim, as pessoas estavam entendendo como é que essa internet ia se desenvolver e tudo mais, então a perspectiva que eu tô dando aqui é algo que é muito mais complexo, muito mais elaborado, já tendo muito mais tempo convivido com essa internet do que o próprio Kurosawa. Mas eu sinto muito que ele via que a internet ia cada vez mais distanciar as pessoas, né? Então, as pessoas iam ficar ali conversando com uma tela que está na frente delas, e isso, de certa forma, não seria visto como uma conexão verdadeira, e cada vez mais elas se sentiriam mais solitárias, porque elas não estariam se conectando com as pessoas de verdade. E aí o filme também traz uma reflexão de até mesmo se na realidade as pessoas se conectam mesmo, né? Que é outro ponto que a gente vai entrar mais para frente. Mas focando na internet aqui, eu sinto muito que tem essa perspectiva mais negativa sobre isso, sabe? E Sim, pode complementar. continua. Não pode continuar. Ok. Não, e eu queria ir para a minha opinião aqui agora,
isso é o que eu discordo, sabe? Eu entendo que no começo tinha esse medo, assim, e tudo mais sobre a internet, mas vendo como tudo se desenrolou, eu sinto muito que a internet é uma ferramenta que a gente usa para conseguir manter esses laços que a gente tem, sabe? Então, pensando nas conexões humanas, quando você encontra pessoalmente alguma pessoa e tudo mais, você tem uma conexão muito mais forte do que pela internet, certo? Mas eu não sinto que a proposta da internet é manter uma conexão igual à pessoal, mas sim ser um meio para que essa conexão ainda existe, mesmo que com uma intensidade menor, sabe? Então, por exemplo, a gente está aqui fazendo um podcast, você está nos Estados Unidos, eu estou aqui no Brasil, e, cara, a gente está se conectando aqui, entendeu? A gente está mantendo contato, a gente está desenvolvendo a nossa relação, e tudo isso através da internet, entendeu? Tudo isso através de uma tela flat, vários pixels que montam a sua imagem. Eu não estou interagindo de maneira nenhuma com você no plano físico e tudo mais, mas ainda assim a gente está criando essa conexão e está fortalecendo o nosso laço, sabe? Então, eu tenho uma visão muito mais positiva em relação a isso, sabe? Eu entendo sua opinião, mas eu sinto que também tem algo que a gente tem que complementar aí, que eu sinto que essa é uma visão um pouco idealista. Eu acho que realmente tem, de novo, tudo tem pontos bons e pontos ruins. Eu não sinto que esse filme, talvez por ser o começo da tecnologia, igual você falou, ele olha muito mais para o aspecto negativo, mas, igual você falou, tem o aspecto positivo da tecnologia, de conectar pessoas tão distantes e que querem ser conectadas mesmo pela distância, independente de onde eles estão. Porém, o que eu sinto que esse filme quer falar é que muitas vezes as pessoas substituem as conexões físicas pelas conexões digitais, e o que o Kurosawa ele fala aqui é que essa conexão digital nunca vai ser verdadeira e que, na verdade, ela só está fadada a desconexão. Então, isso é algo que a gente vê hoje em dia. Até muitas pessoas estão realmente trocando conexões físicas por digitais, assim, seja por web amigos, web namorados, ou realmente no mundo no geral, realmente viver nesse mundo digital e abdicar desse mundo físico. Então, eu sinto que o Kurosawa olha muito mais para esse lado e ele realmente tem uma visão muito negativa na internet. Eu acho que, principalmente, eu acho que o lugar que dá mais para ver essa visão negativa é em relação à programação que um aluno de pós-graduação fez, uns pontos brancos numa tela de um computador. Quando eu vi essa cena, a explicação da Haruhi, né, sobre isso é uma representação da sociedade, eu vi, cara, tem alguma coisa aí, né? Eu acho que a maioria das pessoas vão ver que tem algum significado ali e realmente, entrando mais a fundo, precisando mais, eu vi que essa simulação, que de novo, representa a sociedade e as conexões que as pessoas fazem. Então, a Haruhi, ela explica que foi programada de dois jeitos principais, esses pontos brancos, essas bolas. Primeiro, elas são atraídas umas às outras conforme elas vão ficando mais longe. Então, quanto mais longe as bolas são, mais atraídas elas são. Então, isso quer dizer é uma representação para a internet, como a distância faz realmente as pessoas ficarem mais próximas e realmente criarem uma conexão. Mas o ponto é, quando elas se encostam, e no fato de elas se encostar, de criar uma conexão, né, quando as duas estão encostando, elas desaparecem, o que significa que essa conexão não é verdadeira e que cria uma desconexão que acaba com realmente esse relacionamento. Então, essa é a minha interpretação dessa simulação. Não sei se o Lucão tem outra interpretação, se tiverem também bote aí nos comentários, mas a minha interpretação é que realmente essa programação é uma representação do impacto da tecnologia na nossa sociedade, como a nossa sociedade funciona num plano digital, e é muito interessante que ele fez essa simulação num plano digital também, né? Ele está usando o meio digital para fazer uma simulação sobre o plano digital. Sim. Então, quer completar alguma coisa aí? Não, eu acho que, eu tive essa interpretação que você falou também, e eu acho que, além disso também, é um reflexo de muita coisa que acontece no próprio filme, sabe? Então a gente vê que, por exemplo, quando as pessoas começam a sumir, desaparecer, ter esses contatos, né, ali com os fantasmas e tudo mais, é como se elas estivessem se afastando, né? Isso seria meio que as bolinhas se afastando uma das outras,
e isso gera atração entre elas. Então a gente vê que os personagens eles vão atrás, né? Então no caso do Taguchi, a Mitch ela foi atrás dele para procurar, ver como é que ele estava e tudo mais, então ela se aproximou e a gente viu que no momento que ela encontrou ele, ele foi lá e se matou, né? Então tem outros casos que os caras eles não se mataram, mas eles sumiram assim e tudo mais. Então tipo eu vejo muito isso sendo também um reflexo de muita coisa que acontece ali no filme, sabe? Eu acho que Sim. a forma como a gente pode explicar isso é justamente o que você falou, sabe? Mas só complementando nesse quesito mesmo. E, Sim, eu acho que você está certo. Essa é uma outra interpretação que tem dessas, realmente dessa simulação, e o que eu vi, eu ouvi um pessoal falando sobre essa interpretação, e o que eu vi também é que quando a bola está mais distante é quando a pessoa vai para o quarto proibido, e aí, depois que ela sai do quarto proibido, elas vão se atraindo, e aí, a partir do momento que elas se encostaram, que quando elas realmente tentaram criar uma conexão, a pessoa desaparece na vida real, né? Ou ela se sim, mata, realmente ela vira pó. Então, eu acho que tem essas duas interpretações principais. E aí vai de vocês, o que vocês acham. Eu acho que são duas interpretações válidas. E é interessante como uma simples simulação que eles só jogaram lá tem tantas camadas, assim. sim, total. Então, só complementando a discussão na internet, voltando em algo que você tinha falado, eu acho que eu concordo com o que você disse. Eu acho que substituir a internet pela, tipo, a vida real pela internet acaba causando essa desconexão e tudo mais. Mas eu acho que ao mesmo tempo isso é algo que tipo deveria ser meio que dosado, sabe? Então tipo não é 8 e 80. A gente não consegue, a gente não poderia substituir isso, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente consegue é, unir as duas relações, sabe? Então a gente consegue, de certa forma, usar a internet como um complemento para a relação que a gente tem na nossa realidade, e quando a gente está aqui no mundo real, a gente usa isso para realmente criar os nossos laços verdadeiros, entendeu? Então, é algo que eu não pensei muito a respeito e tudo mais, mas eu vejo mais ou menos assim, entendeu? Sim, eu acho que vai muito de como você vê a internet, de como você usa ela, e realmente esse, na minha opinião, é o cenário ideal, mas eu sinto que não é como acontece, tem essa tendência, muitas vezes, as pessoas substituírem o mundo digital pelo mundo real. Eu acredito que isso seja muito do que o medo do Kurosawa quando ele fez esse filme, e é algo que a gente vê acontecendo, querendo ou não, por Uhum. mais que você use de internet de um jeito, eu use de um jeito que a gente acha que é o ideal, tem muitas pessoas que vão usar de um outro jeito que realmente abdica, como eu falei, do mundo real. Então, realmente, de novo, vai de como a gente vê e usa essa internet. Mas se você não tem mais nenhum adendo sobre a internet, eu queria entrar aqui para um ponto diferente, que é sobre o quarto proibido, e mais especificamente sobre os infectados do quarto proibido, porque quando a gente vê os infectados do quarto proibido, principalmente a Harrow, que eu sinto que foi a personagem que teve esse impacto mais visível do quarto proibido, e que realmente expressou mais o que ela estava sentindo depois desse contato com os fantasmas do quarto proibido. Eu queria saber para você o que é a sua opinião. O que você acha que o Kurosawa, de novo, o que você acha que o Kurosawa quer falar, e qual a sua opinião sobre o impacto do Quarto Proibido? Ela criou esse sentimento de solidão nas pessoas que entraram no Quarto Proibido, ou elas só mostraram a verdade para essas pessoas? O que você acha? Eu acho que é justamente essa segunda coisa que você falou, sabe? Eu acho que esses fantasmas, eles não criam nada nas pessoas. Tipo, eu sinto que é uma interação que eles têm que é muito mais mental do que física, né? Então eles, diferente dos filmes de terror, eles não vão pegar e dilacerar o corpo da pessoa e tudo mais, eles só vão é, colocar ideias ali na cabeça deles. E eu acho que nesse caso do Quarto Proibido, aquilo é mais como se fosse puxar algo de dentro das pessoas e intensificar algo que já estava lá, sabe? Então, tipo, pelo menos eu acho que o Kurosawa quis falar ali é que todas as pessoas elas são solitárias, né? Então todo mundo tem uma solidão ali dentro de si. E eu sinto que quando essas pessoas começaram a entrar nesse quarto proibido e ter contato com esses fantasmas, elas meio que foram expostas a essa realidade e começaram a ver isso de uma forma muito mais extrema, sabe? Elas começaram a pensar, caramba, cara, eu vou ser sozinho para sempre, em algum momento eu vou morrer e eu vou ficar solitária e tudo mais, e tipo,
isso é algo que eu sinto que todo mundo tem dentro de si, sabe? Todo mundo, em algum momento da vida, teve algum questionamento sobre essa questão, algum questionamento sobre a morte, ou se sentiu sozinho e tudo mais, porque eu acho que isso é algo que a gente não consegue evitar, sabe? É algo que a gente vai estar assim porque a gente só tem um corpo, né? A gente só tem a nossa perspectiva e por mais que a gente se conecte com as outras pessoas, a gente não consegue entender exatamente como é a perspectiva dos outros, né? Então, eu sinto que essa solidão parte daí e não algo criado, assim, pelos Sim. fantasmas. Sim, eu concordo. Eu acho que tem assim duas interpretações. Eu acho muito pelo fato de a gente não saber as motivações dos fantasmas. A gente ouve pessoas falando assim, tipo, eles saíram do mundo do plano deles para esse plano porque o plano deles já estava cheio e agora eles querem transformar as pessoas em fantasmas e tal. Mas a gente não sabe. Essa verdade é que a gente não sabe qual é a real intenção dos fantasmas. Eu acho que isso realmente adiciona muito a diferentes interpretações. Eu acredito que essas são as duas principais, mas eu concordo com o Cão. Eu sinto que os fantasmas só estavam realmente mostrando a verdade sobre o mundo, e eu acho que vem muito também de uma frase da cena quando o protagonista, o Kawashima, ele entra dentro do quarto e tem a interação com o fantasma, até porque essa é realmente a única cena que a gente realmente vê essa interação de um fantasma com uma pessoa no quarto proibido e realmente o que acontece para realmente ter esse efeito tão grande na pessoa. E basicamente ele fala uma palavra só, uma frase só, né, que é para sempre, death, que é morte para sempre, morte era solidão eterna. Então é essa frase, e eu sinto que ele realmente só fala uma frase, só quer mostrar para as pessoas que as pessoas para sempre vão estar sozinhas, e que vem muito da opinião do filme, que eu acho que talvez é uma opinião, não sei se é a opinião do Kurosawa, mas é o que o Kurosawa queria comunicar por meio desse filme, que as pessoas estão sempre sozinhas na vida real. Que as pessoas não conseguem formar vínculos verdadeiros e que, pelo fato de nós sermos indivíduos, no sentido de uma pessoa só, indivíduos autônomos, a gente nunca vai conseguir criar uma conexão 100% verdadeira que nós somos mais de uma pessoa, porque a gente sempre vai colocar o nosso ser à frente. Mesmo que a gente fale que a gente não é egoísta, que a gente se importa com os outros, no final se realmente se for a sua vida em risco e se for muitas outras coisas, você vai priorizar por você e você sempre vai defender os seus interesses. Então, eu sinto que essa é a visão do Kurosawa, a visão que ele passa por meio desse filme, que no final nós somos seres autônomos e egoístas por natureza e que por isso nós não podemos criar conexões verdadeiras com outras pessoas e por causa disso nós somos solitários para sempre. E eu sinto que essa é a visão que ele bota sobre o mundo real, mas ele vai um pouco além, porque eu acho que muitas pessoas têm essa visão sobre o mundo real que a gente vive, mas ele vai um pouco além e vai realmente para o afterlife, né, para a vida após a morte. E ele fala que, cara, depois é a mesma coisa, porque principalmente no mundo do leste, né, do leste do mundo, a gente tem muito desse negócio de que no futuro, quando as pessoas morrerem, a gente vai viver felizes para sempre, igual a Haruhi falou, e que vai estar tudo certo, a gente não vai estar solitário, mas a visão que ele passa é que isso não é verdade, que a mesma coisa que acontece no presente é o que vai acontecer depois se morrer, e por isso eu acho que as pessoas perdem muita esperança pelo fato de, tipo, elas perceberam que, cara, essa é a minha realidade agora e não tem como eu mudar isso. Eu sinto que realmente foi uma epifania que as pessoas tiveram de conseguir enxergar a realidade que elas estão pelo jeito verdadeiro e conseguir também ver o que não vai ser no futuro. E por isso eu sinto que elas realmente sucumbiram e deixaram de existir ou se mataram. Sim, isso eu acho que até se conecta com uma teoria que eu acho que é apresentada no próprio filme sobre o porquê os fantasmas foram lá, né? Que eu acho que em algum momento eles mencionam que, tipo, os fantasmas eles estavam se sentindo muito solitários também, e aí eles usaram a internet como um meio para conseguir acessar a realidade e aí tentar conseguir essas conexões com os humanos, né? Então eu acho que, tipo, isso é algo que explicaria por que eles estão a todo momento
todo momento falando tasquete, né, que eu lembrei do termo japonês, que é socorro. Então, todo momento pedindo ali ajuda para as pessoas e tudo mais, para tirar elas dessa solidão. E talvez nesse pedido de ajuda que eles estão tendo, né, nessa tentativa, de certa forma, talvez, jogando aqui no ar uma teoria, talvez uma tentativa ingênua, sem querer provocar algo nas pessoas, eles acabem involuntariamente demonstrando essa solidão que eles sentem para as pessoas e aí provocando esse sentimento nelas, sabe? As pessoas, através desse pedido de socorro, talvez elas entendam que elas sempre vão estar solitárias, sabe? A morte não vai ser uma solução para isso e, portanto, não faz sentido viver, sabe? Então, Interessante, cara. Eu não tinha parado para pensar nessa visão, porque realmente eu sinto que a parte mais confusa desse filme é realmente as motivações dos fantasmas e o que acontece com as pessoas depois que elas são realmente afetadas pelos fantasmas, porque algumas desaparecem, porque outras se suicidam, né? Foi realmente a parte mais confusa. Eu gostei muito dessa interpretação, como eles não estarem querendo realmente afetar os humanos, só que estão querendo sair da solidão. Sim. E isso faz, né, com que as pessoas sejam afetadas e vejam a verdade. Eu achei isso muito interessante. Eu acho que liga muito no fato desse filme, os fantasmas são realmente os antagonistas, né, e realmente a grande ameaça, mas eles nunca atacam pessoas, eles nunca estão... Eu acho que isso encaixa também no fato de não ter jumpscare, porque eles são uma ameaça, mas é uma ameaça só pelo nosso conceito de fantasmas, porque a gente já tem um conceito pré-estabelecido de fantasmas, e por isso a gente bota eles como os antagonistas, e o Kurosawa sabe disso, dessa nossa pré-determinação de fantasmas, e usa isso para vantagem dele e mostra, cara, eu não vou fazer jumpscare porque esses fantasmas não estão aqui para te machucar, nem para te dar susto, não vou botar eles matando gente, porque, de novo, eles não trazem um perigo para as pessoas, só vou botar eles ali com uma presença que afeta as pessoas emocionalmente. Para mim, isso foi uma interpretação muito legal e muito diferente dos fantasmas, que geralmente eles estão lá só para matar pessoas, né, basicamente. E nesse filme, não, ele dá uma voz para os fantasmas e ele realmente dá dá humanidade para os fantasmas. Sim. E realmente dá... A gente vê que em nenhum momento eles tentam matar as pessoas, né? Eles não são aqueles caras amedrontadores que querem assustar, eles estão toda hora ali só olhando para eles ou pedindo socorro e tudo mais. Tipo, até com isso você consegue perceber que eles são diferentes, né? Exato, eles não estão lá para só te dar sustinho e te matar, eles são pessoas que só para um outro plano, né? Continuam sendo pessoas, porque muitas vezes a gente vê os fantasmas assim, quando eles viram as pessoas viram fantasmas, eles deixam de ser pessoas e simplesmente viram um ser que vaga aí por aí sem motivação nenhuma. E nesse filme não. Então, eu realmente achei que foi uma interpretação bem interessante do que os fantasmas são. Eu queria perguntar para você, para a gente fechar isso, Lucão, porque eu sinto que esse é o principal tema, a questão da solidão e tudo mais. Na sua opinião, a gente consegue formar conexões verdadeiras ou a gente realmente estamos sozinhos para sempre? Nossa senhora, mano, isso é uma pergunta muito complexa. E eu acho que é mais difícil ainda de responder porque essa ideia, né, de conexões verdadeiras já é algo em si muito subjetivo, sabe? Então, como é que você explica o que seria uma conexão verdadeira? E eu vejo, pelo menos, as interações humanas mais ou menos assim, né? Já fazendo uma ressalva aqui, que eu tenho certeza que já devem ter muitos filósofos e pensadores por aí que, estudam as interações sociais, estudam o cérebro humano e tudo mais, e tem uma visão muito mais embasada. Mas estamos aqui, dois cinéfilos, dois leigos sobre o assunto, dando a nossa opinião com base nas nossas experiências. E eu acho que muitas vezes isso é muito mais interessante do que uma pesquisa mais a fundo sobre o assunto, né? Mas, enfim, eu sinto que a gente tem a nossa unidade ali, então a gente tem o nosso ser, então eu sou o Lucão, você é o Tofa, e você não tem como realmente entender o que eu estou sentindo, sabe? Quando a gente tem uma troca, você não tem como olhar pela minha perspectiva e se conectar dessa forma, sabe? Então, se conexão verdadeira for isso, então realmente eu acho que não tem como a gente ter, sabe? Mas, de certa forma, quando a gente se conecta, a gente troca certos sentimentos.
Então eu faço você sentir alguma coisa, você faz com que eu sinta alguma coisa, eu sinto que essa troca de sentimentos acaba gerando alguma coisa que fica dentro de você permanentemente, entendeu? Então eu acho que isso é algo que vem em diferentes intensidades. Então, por exemplo, se você tá ali numa sala de aula e aí você vira pro seu coleguinho do lado, você fala, pô, cara, me empresta uma caneta, aí o cara vai lá e te empresta e tudo mais. Essa interação que você fez com esse cara gerou algum efeito nele. Pode ser que ele só te deu e ignorou, então isso ficou algo muito pequenininho nele, sabe? Mas agora você tem uma interação mais intensa com algum amigo seu, que você vai lá e fala, pô, cara, vamos, sei lá, mano, vamos ver um filme aqui super legal, sabe? E no meio do filme vocês se emocionam muito, isso é algo que realmente muda alguma coisa muito grande nele, sabe? Então é uma conexão muito maior. Então eu sinto que toda vez que a gente está interagindo com outras pessoas, a gente está puxando essas interações e está trazendo para dentro da gente, sabe? E isso é algo que faz a gente sentir muito bem, sabe? Mas eu acho que ao mesmo tempo, esse sentimento, na hora que ele vai embora também, né? O que fica dentro de você é algo que te muda ali, mas você não tem mais o sentimento. Então, quando você perde isso, você tá sozinho de novo, né? Então, você volta para essa solidão. Então, pelo menos essa é a minha forma de explicar essa solidão. A gente tá realmente sozinho o tempo todo. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente se conecta com outras pessoas, a gente meio que quebra essa solidão. Então, acho que é por isso que a gente tem que estar o tempo todo ali se relacionando com alguém e meio que arrumando formas de quebrar isso e trazendo essas pessoas para dentro da gente, né? Então, no final, se a gente se conectou de uma forma tão intensa, eu vou acabar fazendo parte de você e você vai fazer parte de mim, sabe? Então, por exemplo, assim, caso muito extremo, se eu morrer, cara, você vai ficar mal, não vai? Porque eu faço parte de você já. Tem uma partezinha dentro do seu ser que tá meio reservado pro Lucão aqui, entendeu? Então, assim, eu acho que Será? isso faz. Não sei. Se não for, aí é um pouco problemático, entendeu? Mas, assim, eu acho que as pessoas elas são muito complexas e eu não sei se faz muito sentido o que eu tô querendo dizer aqui, mas eu acho que eu acho que qualquer pessoa que a gente interage, a gente tem uma conexão verdadeira, sabe? Analisando conexão verdadeira pela perspectiva que eu trouxe aqui, sabe? E, enfim, vou deixar você falar para não ficar. Traz a minha perspectiva aqui, eu não vou entrar tanto a fundo assim, mas eu sinto que essa pergunta de nós estamos sempre sozinhos, eu diria que um sim e um não ao mesmo tempo. Eu sinto que tem um tom muito de verdade dessa interpretação do Kurosawa, que ele trouxe por meio do filme do Cairo, né? A gente só chama de Pulse, eu acho aqui, mas Cairo, Pulse, tanto faz, são os dois títulos aí. Cara, é mais bonito. Eu sinto Cairo é mais bonito, o original, mas eu sinto que tem um tom de verdade, porque de novo, vem no seu conceito de o que é ser sozinho, né? Por isso que eu digo que é sim ou não. Você pode optar por viver uma vida que você não tem contato com nenhuma pessoa, ninguém e tudo mais, mas é inevitável, você sempre vai, igual o Lucão falou, fala com uma pessoa, nem que seja para pedir uma caneta e tudo mais, ou você vai para uma loja para comprar alguma coisa, você sempre vai ter esse contato, então as outras pessoas, elas têm impacto em você, que faz com que você não esteja sozinho, entre aspas, mas, de novo, se você olha pelo outro aspecto, nós somos, igual eu falei, nós somos indivíduos. E nós nunca vamos conseguir entender 100% do que uma pessoa está passando e nos conectar 100% com outra pessoa. Então, isso faz com que, no final, nós estamos sozinhos. Então, isso que eu sinto um pouco que nós podemos, assim, eu sinto que os seres humanos, na grande maioria, estão sempre buscando por esse contato e conexões que, igual no filme, que eles estão sempre buscando, acho que principalmente pelo lado do Kawashima, que estava buscando bastante o contato com a Haruhi, mas eu sinto que no final nós somos um, e por mais que a gente busque contatos com outros tudo mais, no final é a gente, e claro, igual eu falei, vamos ter conexões, por mais que não sejam 100% verdadeiras, uma conexão 100% assim, conectada, né? Mas eu sinto que no final você é uma pessoa e você nunca vai ser diferente. É um indivíduo e no final é você, e você vai estar advocando para os seus interesses, por mais que você se importe com outras pessoas e queira trabalhar para os interesses de outras pessoas também, mas no final você tem que dar prioridade para os seus interesses. Então eu sinto que realmente eu sinto um tom de verdade, igual eu falei, nessa interpretação do
do Kurosawa, que a gente realmente está sozinho no âmbito de que nós somos um indivíduo e nunca podemos deixar de ser um indivíduo, mas, por um outro lado, igual eu falei, não é como se a gente está realmente completamente sozinho, a gente tem outras pessoas que têm um impacto na gente, por mais que nós estejamos sozinhos como indivíduos. Então, sim, essa é a minha opinião sobre o mundo aí. Pode complementar aí? Só queria fazer mais 2 ressalvas rapidinho aqui, então. Esse negócio queria comentar antes, mas eu tinha esquecido. Só sobre esse negócio que você falou, que tipo, no final é tudo sobre os nossos interesses, né? E eu concordo com isso, mas eu acho que teria um contraponto muito forte de certas pessoas, que é o ponto do altruísmo, né? Que o que é o altruísmo? Você pensar sobre algo que vai além de você e tudo mais, mas já, tipo, contra-argumentando isso, eu sinto que muitas vezes isso não é, tipo, necessariamente sobre os seus a sua vontade própria, mas sim sobre os seus valores, entendeu? Então, por exemplo, vamos supor que você faz algo por outra pessoa. Você não está fazendo isso por você, mas ao mesmo tempo você está fazendo isso porque você quer e porque você acredita que isso é o certo na sua perspectiva. Então, até fazendo isso, você está fazendo algo por você, sabe? Se você não acreditasse que isso é certo, você não estaria fazendo isso. Você nunca vai fazer algo que vai te distanciar muito da sua visão de mundo, sabe? Então, eu acho que é muito isso que você falou. No final, todos nós somos egoístas, entendeu? Sim. E o altruísmo é uma forma da gente tentar ser egoísta, mas de uma forma que beneficie as pessoas que estão ao nosso redor, porque faz bem pra gente que essas pessoas sejam beneficiadas, entendeu? Sim, então, eu concordo, eu acho que eu tenho essa visão que todo mundo é egoísta, algumas pessoas escondem isso de um jeito melhor por meio de ações altruístas, como você falou, mas no fundo nós somos todos egoístas, e agora eu lembrei, inclusive, de um episódio de Friends, cara, que traz uma discussão muito legal, eu não sei se você lembra que é quando o Joey e a Phoebe estão tendo a discussão sobre que não existem ações altruístas, e a Phoebe está sempre tentando mostrar, tipo, eu fiz isso, então isso é altruísta e tudo mais. Eu acho muito interessante essa visão que, tipo, a minha interpretação é que altruísmo é egoísta, cara, porque você, na hora que você está fazendo essa ação altruísta, você não é 100% altruísta, você não bota completamente os seus desejos de lado. Você, por um lado, o fato de você estar sendo altruísta te faz você sentir bem e te afeta positivamente, por isso você é altruísta, mas se você se engane, que você quer realmente bota as pessoas na frente, você ainda tem esse fato de você estar sendo beneficiado por meio de você estar feliz, né, e você está sentindo bem porque você fez uma ação altruísta. Então, eu estou desse lado eu não acho que altruísmo verdadeiro e puro existe, eu acho que sim, concordando nesse quesito. Egoísmo. E às vezes não é nem que você se sente bem, né? Às vezes a pessoa, tipo, não se sente bem com essa ação, mas ela faz porque ela acha que é certo, sabe? Exato. Então, tipo, ela ainda tá cumprindo algo que é do interesse dela, sabe? Mesmo que não seja do interesse mais prazeroso, mas é do interesse mais moral e ético ali, sabe? Exatamente, igual você falou, mesmo se não realmente não impactar positivamente sua vida, você está fazendo isso porque você quer fazer isso para você ter um impacto na sua vida de qualquer jeito, ou seja, porque você acha que você fez o certo, isso, igual você falou, impacta seu moral e seu sentimento de que você é uma boa pessoa, né? Sim. Então, eu concordo aí 100%, somos todos egoístas, podem aceitar aí. Mas a nossa opinião é universal e é isso. A nossa, nenhuma outra opinião aceita. Mas se vocês quiserem comentar algo aí pra gente, assim, só dar uma olhada nos comentários, né, pra gente falar que tá errado, né? Fiquem à vontade, entendeu? Mandem aí. Mas agora mudando aí de pauta, vamos agora, eu queria falar um pouco sobre o final, porque eu sinto que esse é um final que foi muito subjetivo e que tem várias interpretações. No final, de novo, a gente vê a Mitch, que era a protagonista feminina, sozinha junto com um outro cara que estava pilotando um navio. De novo, o Kawashima morreu, né? Ele foi afetado pelo fantasma e realmente desapareceu. Sim. E ela está nesse navio em alto mar e buscando ainda conexões. Esse negócio está indo para o outro lado do mundo para achar pessoas. Eu queria fazer uma pergunta para você, Lucão. Qual é a sua interpretação desse final? Você acha que essa bicha escapou dos fantasmas mesmo e realmente encontrou a felicidade e uma conexão verdadeira? Porque, pegando aqui uma frase que ela falou,
Ela falou que agora ela, sozinha, com o último amigo do mundo, ela encontrou felicidade. Essa é a última frase do filme. Então, o que você acha? Você acha que ela realmente escapou dos fantasmas e encontrou essa felicidade por meio de uma conexão verdadeira? Ou você acha que ela apenas está cega da verdade e continua sozinha nesse mundo? Qual a sua interpretação sobre isso? Então, isso é algo que, tipo, eu não tinha uma resposta pronta até agora, assim, e eu acho que depois de toda essa discussão eu consigo entender melhor o que eu penso. Então, assim, na hora que eu tinha comentado sobre o que eu acho sobre as conexões e a troca entre as pessoas e tudo mais, eu fiz um raciocínio bem complexo ali mesmo, porque eu acho que agora vai servir de base para essa resposta, né? Então, eu sinto que, assim, todas essas pessoas, agora aqui na minha perspectiva, tá, não sobre o que o filme quer dizer, mas eu sinto que todas as pessoas que estão ali, elas estão se rendendo para essa solidão que elas sempre vão estar sentindo, mas a gente tem dois personagens protagonistas que eles ainda acreditam que eles ainda querem acreditar nessas conexões que eles podem ter com as outras pessoas. Porque da forma como eu penso, é exatamente isso, sabe? Você nunca vai ser, tipo, 0% sozinho, sabe? Sempre vai ter uma parte de você que ainda é você. Mas a gente usa essas relações entre as pessoas para a gente conseguir suprir esses desejos, sabe? E eu acho que a vida é assim. A vida é a gente conseguir deixar essa solidão um pouco de lado e seguir desse jeito, tendo essas interações com as pessoas, mesmo que algumas vezes a gente vá sentir mal e tudo mais. Eu sinto que esses dois personagens eles estão querendo isso. Só que na hora que o Kawashima é pego ali, ele acaba se rendendo para esse sentimento. E eu acho que a Mitty não faz isso, sabe? Então eu sinto que quando a Mitty ela quer continuar apostando nessas interações, sabe? Ela quer continuar apostando na vida dela e tudo mais. E eu não acho que ela foi realmente feliz, sabe? Eu acho que quando ela disse isso, foi uma forma dela tentar se consolar. Eu acho que o momento todo ela tá tentando fazer ela acreditar que essa solidão, de certa forma, parcial não é verdadeira, porque ela quer acreditar nessas conexões, sabe? Então, eu acho que, analisando esse mundo, eu acho que vai chegar um momento que ela não vai mais conseguir sustentar essa vontade, porque as pessoas estão se rendendo muito para essa solidão, sabe? Mas eu vejo muito ela como uma pessoa que ainda quer acreditar nessas coisas, sabe? Ainda quer valorizar essa interação e não compra. Tipo eu, sabe? Não compra muito esse negócio de que no final a gente é tudo sozinho e dane-se, entendeu? Não sei Sim, se foi uma boa resposta, mas eu vou por aí. Não, foi uma boa. Eu concordo, assim, em partes. Eu acho que realmente essa frase dela, da falar que ela encontrou felicidade, eu sinto que é realmente ela querendo, assim, falando para ela se convencer meio que a questão da felicidade, ela encontrou felicidade, mas ela ainda tem dúvidas e tudo mais, e realmente ela está forçando, assim, para acreditar que ela não precisa estar sozinha, que ela consegue ter ainda conexões verdadeiras. Mas se a gente olhar sobre essa pergunta, se ela encontrou felicidade ou ela ainda está cega, eu diria que, pensando, olhando na ótica desse mundo, ela ainda está cega, porque a gente veio do conceito de que os fantasmas estão mostrando as verdades, né? Que eles não estão criando. Se os fantasmas estão mostrando a verdade, não estão criando uma solidão, as pessoas estão sozinhas. Então, se as pessoas estão sozinhas, ela ainda está cega da verdade. Então, eu diria que eu concordo com você no sentido que ela está tentando se convencer, assim, que ela não está sozinha, que ela consegue criar conexões, que ela, se continuar buscando, ela vai conseguir não estar sozinha, mas, na verdade, se a gente, igual eu falei, olhar na visão desse mundo, ela ainda está sozinha. Não sei se fez sentido, mas essa é a minha interpretação. Ela está cega, tentando se convencer que ela não está sozinha, mas ela está sozinha. E eu queria te perguntar só uma última coisa, que eu vi umas interpretações aí na internet falando que a Mitty começou a ser influenciada pelos fantasmas nessa parte do navio, do barco, que ela estava já tendo, como fala, sintomas que ela estava sendo influenciada pelos fantasmas, porque você para pensar, antes dessa do barco, ela nunca tinha realmente questionado essa questão de solidão e tudo mais, eles estão fazendo certo em realmente continuar buscando conexões, ou elas deveriam realmente desistir e aceitar a verdade. Ela tem essa indagação, não sei se lembram, no começo, ela fala que a morte vem para nós todos, e talvez se a gente seria mais feliz se a gente tivesse ido com o resto, mas a gente escolheu continuar
para o futuro. Então, essa frase que ela falou no barco, logo quando a gente volta pro barco, mostra que ela tá tendo, assim, dúvidas, tipo, será que eu deveria ter desistido e aceitado a verdade? Ou eu tô certa em realmente continuar buscando essas, né, essas conexões? Ela até pergunta pro cara lá. Então, eu queria perguntar para você consegue enxergar essa interpretação que ela está sendo afetada pelos fantasmas? Pô, eu acho que faz muito sentido, cara. Mas assim, indo para a interpretação que eu tinha falado, eu não acho que é necessariamente pelos fantasmas, sabe? Porque no final eu sinto que o que os fantasmas fazem é só trazer uma verdade à tona. E eu acho que depois dela ter visto tanta gente sucumbir a isso, ela mesma sozinha tá começando a chegar nessa conclusão, sabe? Então, Sim. tipo, eu não acho que tenha uma certa influência externa ali mexendo com a cabeça dela nesse momento, né? Porque nos outros personagens, querendo ou não teve, né? Querendo ou não, eles influenciaram os caras, e mesmo que eles trouxeram só uma verdade à tona, se não tivesse essa influência deles, eles nunca teriam feito as coisas que eles fizeram, né? Então, nesse caso, eu acho que só não tem influência nenhuma, e ela também que percebendo essas coisas, principalmente depois que ela teve um amigo ali, né, que estava no mesmo patamar que ela, né? Eu acho que isso é muito interessante. O Kawashima, ele era o único personagem que ainda não tinha sucumbido para esses fantasmas e tudo mais, e mesmo depois que ele entrou na sala, ele ainda ficou muito tempo conversando com ela. Então, aí, quando ela viu que ele morreu, eu acho que ela começou a se questionar se realmente fazia sentido acreditar no que ela queria acreditar, sabe? Será que em algum momento ela não simplesmente ia sentir vontade de entrar em alguma sala e acontecer a mesma coisa com ela, sabe? Então, tipo, eu não acho que teve influência de fantasmas nessa hora, eu não acho que ela começou a ver isso e tudo mais, mas eu acho que isso foi mais uma reflexão dela mesmo, que eu acho que no final iria resultar nela acabando do mesmo jeito que todo mundo, sabe? Sim, eu acho que eu concordo. Eu não acho que talvez não necessariamente. Eu não sei se eu interpreto desse jeito, que ela está realmente sucumbindo para todos esses fantasmas e tudo mais, mas eu acho que realmente, mesmo se não fosse fantasmas, tudo que ela viu por meio das pessoas, porque querendo ou não, ela viu, olha, talvez a primeira pessoa que foi o Taguchi, talvez se considere ele uma, mas eu acho que não, mas ela viu o Yabe, a Junko e a Haruhi, talvez, e até o Kawashima. Então, ela viu quase todo mundo sucumbindo para os fantasmas. Então, querendo ou não, acho que o fato dela ter tido essa experiência com as outras pessoas talvez tenha impactado ela e não necessariamente os fantasmas. E de novo, quando os fantasmas eles começam a fazer isso com as pessoas, chega um ponto que já tomou uma escala tão grande que aquilo tá no ar, Botafé. Então, tipo, você não precisa continuar, tipo, fazendo e levando todo mundo para a sala, quartinho e tudo mais. Você não precisa, porque aquilo já tá no ar e as pessoas conseguem pegar pelo ambiente que elas estão. Já como se eles conseguem tivessem lançado um vírus que agora se propaga sozinho. Exato, exato. É muito vírus que a gente viu, que é um apocalipse e tudo mais, então as ruas estão completamente vazias e tem esse sentimento que o fantasma é a solidão está se espalhando como um vírus, independente de quem está soltando o vírus. Então, eu acho que dá para interpretar desse jeito, independente se a gente acha que tem fantasmas lá ou não. Mas se você quiser adicionar mais alguma coisa aí, eu vou pular aqui já para as últimas pautas, que são as curiosidades, e mais uma nova pauta aí que eu vou botar. A introdução do Topaz Cinecast, uma nova pauta que iremos botar agora em todos os filmes, acho que vocês vão gostar. Mas, acho que é ótimo. Pode seguir? Uhum. Então vamos aqui para umas curiosidades bem rapidinhas, eu não achei tantas curiosidades, mas a gente trabalha com o que a gente tem, né? O Pulse, ele foi lançado no boom do J-Horror, que é o Japanese Horror, que foi uma onda de filmes japoneses de terror no começo dos anos 2000. E quando o filme lançou no Japão, em 2001, a Miramax, que inclusive é a empresa do Harvey Weinstein, que é o produtor que está preso por estupro e assédio e tudo mais. Essa empresa comprou os direitos dos filmes nos Estados Unidos e não fez nenhum tipo de distribuição nos Estados Unidos. Assim. Não lançou no cinema, nem lançou para DVD, Blu-ray, não fez nada. E por quê? Sabe por quê?
porque eles, assim que eles compraram os direitos dele, além dos direitos de transmissão, eles compraram os direitos do filme no geral. Então eles começaram a trabalhar um remake americano e não queriam que o filme competisse com um remake americano. E aí eles realmente trancaram essa versão de 2001 e para não ter essa competição com o remake deles, e acabou que o remake deles foi um grande fracasso da crítica, do público geral, de todo mundo fala que é um filme horrível, eu nem vi, talvez não seja ruim, não sei, mas eu acho muito difícil não ser ruim. Eu também acho. Mas algo interessante também sobre esse remake é que o Wes Craven... Mas o Pulse, ele nunca foi distribuído, então? Vou chegar lá. Mas ainda sobre esse remake, um fato interessante é que o Wes Craven, não sei se vocês conhecem, ele foi o diretor da franquia do Pânico e da franquia do Pesadelo, não sei como é em português, mas é o do Fred Krueger, em inglês, Nightmare on Elm Street, é a franquia do Fred Krueger e do Pânico. Esse diretor, ele foi contratado inicialmente para fazer o remake do Pulse, mas para escrever e dirigir, mas aí ele acabou saindo na fase de pré-produção, porque realmente devia estar tendo muita interferência do estúdio, e realmente eles estavam tendo esses problemas criativos, e acabou que no final ele falou que, cara, eu não tive nenhuma influência nessa merda de filme. Ele saiu e falou, não tem nenhuma influência nesse filme. Mas aí, então a ideia original não era do Kurosawa sobre o Pulse? Ou ele que tinha criado essa ideia? Não, ele criou essa ideia do Pulse. A gente estava falando realmente do remake, que eles compraram o remake. Do remake. Sim, entendi. O Wes Craven, ele foi contratado para escrever a adaptação do remake. Mas aí, enfim, agora voltando para o Pulse original, ele ficou trancado nas mãos da Miramax até 2006, esse filme, até que a Magnolia Pictures, uma empresa que é até que bem desconhecida, ela conseguiu os direitos do filme de transmissão do filme, e conseguiu os direitos para lançar em DVD, na verdade, o filme, e acabou que lançou o filme em DVD 6 meses antes do remake lançar nos cinemas americanos. Conseguiu lançar antes, e aí acabou que ferrou com o plano inteiro da Miramax de segurar, porque às vezes se o público americano não soubesse do quão bom é o filme original, eles iriam relevar um pouco mais a falta de qualidade do remake, e acabou que deu tudo errado, e ele foi lançado para DVD e depois em Blu-ray em 2006 nos Estados Unidos. Então essa, eu acho que de longe é a curiosidade mais legal e interessante. Agora, mais duas curiosidades aqui, bem rapidinho. Quando o Kayashima, o protagonista homem, está olhando na internet pela primeira vez, uma das pessoas que aparecem na tela é um homem barbudo que estava dormindo na sua mesa, e aí ele levanta, ele acorda e olha para a câmera. E esse homem era ninguém mais, ninguém menos do que... aí? Kiyoshi Kurosawa? Kiyoshi Kurosawa, exatamente. Sério? Caralho, que foda, mano. Pô, não tinha pensado nisso, né? Faz sentido. Também não, só depois eu fui ver. O Kiyoshi Kurosawa fez um cameo pequenininho aí, aparição especial. Agora, falando ainda do Kiyoshi Kurosawa, o diretor do filme, né, Kiyoshi Kurosawa, ele na verdade ele se formou em sociologia. Ele fez faculdade de sociologia, ele cursou sociologia, não estudou cinema, não foi para a escola de cinema. E aí, depois de se formar em sociologia, ele entrou na indústria de filmes e começou a fazer filmes. E na verdade ele começou a fazer mais dramas. Ele não fez muitos terrores na vida dele, e até na carreira no geral dele, ele não fez tantos terrores assim quanto você imaginaria. E aí isso é muito legal, porque isso é muito claro, toda essa visão sociológica dele nesse filme, no Pulse, e até em outros filmes dele, tem essa pegada sociológica muito e filosófica um pouco também, muito grande. Então, a explicação é, se vocês estavam assim, se perguntando por que um filme de terror tem tanta questionamento sociológico, talvez uma explicação aí para vocês. Ele se formou em sociologia, e esse é o bagulho dele. Por isso que tem discussões tão complexas, que você nem vê com tanta facilidade em filmes que não são de terror, filmes de drama e tudo mais. Então, bem interessante aí, na minha opinião, que ele se formou em sociologia. E é isso, essas são as curiosidades. E antes da gente encerrar e ir para o veredito, eu queria falar
trazer uma nova pauta, né? Um novo quadro aqui, rapidinho, que é uma recomendação de filme. Se você gostou desse filme, veja esse filme. Mas, então, se vocês gostaram do Pulse, a minha recomendação de hoje é para vocês verem outro filme do Kiyoshi Kurosawa, que é um filme até que mais famoso que Pulse e um filme mais bem avaliado criticamente, que chama Cure, de cura, C-U-R-E. O título em inglês, o título em português, e é um filme que não é um filme de terror, tem uma pegada um pouquinho de terror, se você olhar, bem menos do que o Pulse, mas é um filme de detetive mesmo, parecido com The Batman, não, um filme de detetive, e realmente um detetive, assim, investigando causas misteriosas de alguns assassinatos. Eu não vou revelar mais aí, mas é um filme muito bom, a maioria das pessoas considera melhor que o Pulse, eu acho o Pulse um pouquinho melhor, mas não julgo quem prefere o Cure. Então, se vocês gostaram do Pulse, vejam esse filme, que eu acho que vocês vão gostar, sim. Ainda tem aquela pegada de sociológica que a gente vê muito no Pulse, de novo pelo Kurosawa, na sociologia, isso explica porque ele tem esses temas nos filmes deles. Então, vocês gostaram do Pulse? Vejam esse filme aí do Kurosawa, Cure, lançado em 1997. Mas antes vejam The Batman, tá bom? Porque semana que vem... Sim, vejam The Batman pra semana que vem, mas, de novo, se vocês quiserem algo parecido, vejam esse filme aí. Perfeito. Então, agora vamos pro veredito, já vamos pro encerramento, Lucão. Manda aí sua opinião final e sua nota final aí. Ok, então, cara, a minha nota para esse filme, eu acho que foi uma das coisas mais difíceis para eu pensar, porque, como eu já disse aqui, a minha primeira experiência com esse filme não foi tão positiva, né? E eu acho que também foi um pouquinho pela forma como eu assisti. Eu não estava no momento que eu estava tão focado e tudo mais, então eu não conseguia aproveitar tão bem a experiência. Mas logo na segunda vez que eu vi ele, eu consegui ter uma visão muito mais ampla sobre a narrativa, eu consegui aproveitar muito melhor toda essa criação de suspense, né? O terror desse filme, como a gente já disse aqui no começo, é sensacional. Eu acho que isso pesa muito também, né? Quando a gente pega e analisa os outros filmes que estão nesse gênero. Então, isso é um aspecto muito positivo que deveria ser levado em consideração. A gente tem a questão do protagonismo, que eu gostei muito, eu achei que funcionou muito bem ali para a proposta, né, que o Kurosawa tinha da construção de mundo. Os aspectos mais filosóficos também que ele trouxe foram muito interessantes, que, cara, sinceramente, a gente teve aqui uma semana para ver esse filme e trazer essa discussão, mas eu sinto que se a gente tivesse dado uma cozinhada ainda mais nessas questões, assim, a gente ia ter que fazer um episódio muito maior, porque a brisa ia ir longe, entendeu? Então a gente ia pensar em muita coisa, porque esse é um tema muito complexo, mas eu também acho um tema muito interessante. Então eu acho que é um filme muito gostosinho de assistir. Como eu tinha dito sobre a questão do terror, eu sou muito fã de ter um jumpscarezinho ali e tudo mais, então eu acho que algumas coisas eu faria de certa forma diferente, mas eu não acho que é um certo erro do Kurosawa. Inclusive, ao longo do podcast, com você comentando, eu vejo isso como uma decisão muito assertiva dele, sabe? De meio que afastar isso para priorizar outras coisas. Eu acho que fez muito mais sentido mesmo. Mas não é um filme que me pegou tanto. Então, minha nota final para ele vai ser 9.1. 9.1. Excelente, Lucão. Você deu a mesma nota que eu, então vou dar uma nota diferente. Era exatamente 9.1 que eu ia dar, mas agora, sobre o meu veredito, eu acho que eu reitero muito o que o Lucão falou. Esse é um filme completamente diferente de todos os outros filmes de terror que você vai ver. Eu acho que, claro, o fato mais assim, distante é que não tem nenhum jumpscare, isso a gente já comentou, mas eu acho que isso encaixa muito bem na proposta do filme, realmente, de como eles querem criar esse terror. E é um terror psicológico, né? Esse é um terror psicológico, essa é uma subcategoria desse filme. E eles querem criar realmente esse terror, o Kurosawa quer criar esse terror por meio dos temas de solidão dele, de como essa solidão assim, ela é silenciosa, mas ao mesmo tempo que ela é silenciosa, ela é muito, assim, muito barulhenta e realmente mexe muito com você. Então, por meio desse silêncio, assim, falta de jumpscare, essa falta desse perigo, e só realmente esse perigo da solidão, ele consegue criar esse terror, e claro, de novo, pela cinematografia, que a gente já falou, e pelo design de som, e todos os outros aspectos cinemáticos, ele consegue, eu acho, criar esse terror de um jeito muito bem, que encaixa muito bem com a proposta do filme, e também de um jeito muito diferente da maioria dos outros filmes,
que a gente tem aí de terror. E, de novo, só fazendo um resumo do que a gente falou aí no filme, eu acho que ele traz também reflexões sociológicas e filosóficas muito interessantes que vão fazer, se você der uma pensada assim a mais no filme, você vai conseguir pensar nisso por um tempão e por muito tempo, e realmente são perguntas muito profundas que cada pessoa tem uma visão diferente. Eu sinto que eles fizeram, o Kurosawa fez esse filme de um jeito com que você não tem uma resposta certa, e realmente é no que você acredita. Então, com a sua interpretação de solidão e de tecnologia, tudo isso vai ter um impacto na sua visão do filme. Mas agora, falando um pouco mais sobre os aspectos negativos, eu sinto que, por mais que o do protagonista, como eu falei, ele seja um fator positivo para o que o Kurosawa estava querendo atingir por meio de criação de mundo e tudo mais, eu acho que, ainda assim, ela impactou um pouco no ritmo, e a gente não pode ignorar isso. Ela impactou um pouco no ritmo, não dá para simplesmente falar, mas ele foi bom para o negócio, para a construção do mundo, e não tô nem aí. Ele impacta no ritmo, essa é a verdade. Então, eu botaria isso como um ponto negativo. E também eu acho que um ponto negativo que a gente falou no review do Blade Runner é que eu sinto que muitas coisas aqui ele não explica do jeito que ele deveria explicar. Sim. Ele deixa muito no ar, até que muito. Igual a gente falou, acho que principalmente também na questão dos fantasmas, da motivação e por que algumas pessoas se matam, por que outras pessoas desaparecem. Eu sinto que, por mais que eu vejo a intenção dele de realmente querer fazer com que seja algo pessoal, realmente tenha essa relação com o que você acha, essa visão do mundo, eu sinto que mesmo assim foi um pouco demais. Eu acho que ele podia ter dado um pouco mais de exposição, tá certo? Exposição. Acho que ele podia ter dado um pouco mais de exposição para explicar realmente o que realmente está acontecendo ali, porque acaba que fica um pouco confuso. E, de novo, eu acho que o Lucão foi a mesma coisa, a gente ficou um tempão assim, botando as peças junto para ver o que realmente aconteceu, o que está acontecendo. E eu sinto que, por mais que isso seja uma experiência interessante, eu acho que é um pouco de falha do diretor quando ele não consegue explicar de um jeito que seja minimamente entendível. Então, eu sinto que é uma falha pequena, não é algo que afeta muito, porque eu acho que ele ainda fez, um fator positivo, essa subjetividade, mas eu acho que deu uma passada na linha, eu acho que foi um pouco subjetivo demais. Então, dito tudo isso, eu ia mudar, mas não tô nem aí, vou dar uma nota 9.1 para esse filme, porque eu não consigo pensar em outra. Eu acho que a gente acabou que concordou na maioria das coisas, né? Eu acho que a nota reflete isso, eu acho que a gente tem uma visão muito parecida. Eu acho que o grande ponto é que as coisas que a gente discorda são coisas muito pessoais, e que quanto mais pessoal menos vai pesar na nota, sabe? Então, sim, eu não vou dar muito impacto para algo que eu não gostei tanto, mas que eu sinto que foi uma decisão que faz muito sentido do diretor para a obra, sabe? Então, acabou refletindo nisso. E, se as duas notas são iguais, é porque a nota real do filme, né, não tem nem o que discutir. Não tem que fazer. Então, a nota oficial do Topari Cinecast para o Cairo Opus é uma nota. Vamos fazer a média aí. Quanto é 9,1 mais 9,1 dividido por 2? Mano, tem que voltar para as aulinhas de matemática. Pensar, né? Tem que pensar. Então, a nota oficial do Topari Cinecast é um 4,5, que se você quiser botar numa escala de 10 é 9,1, 9,1 meu, 9,1 do Lucão, uma média 4,5, essa é a nota oficial do Topari Cinecast. E então é isso, galera, muito obrigado por ter ouvido aqui até agora esse podcast. Nós ficamos realmente muito felizes que vocês estão acompanhando aqui, e fiquem atentos que próxima semana The Batman será a review da próxima sexta-feira, então vejam ou revejam The Batman. Estou muito animado para esse. Exato, um filme que nós dois gostamos muito, será o próximo episódio. E também nos sigam nas redes sociais, nos sigam no Instagram, @TofareCinecast, e também no YouTube. Se você não estiver vendo no YouTube, @TofareCinecast. Nós também estamos soltando os episódios
nas plataformas de streaming de música, então vai no Spotify, nos avaliem bem, no Deezer, no Apple Music, qualquer tipo de serviço que vocês tenham, vão lá, nos avaliem bem, por favor. E algo que a gente não falou aqui, que eu acho que vale a pena falar também, nos sigam nas nossas redes sociais pessoais, no Instagram, @ThiagoTofani, @LucasCT Silva, o do Lucão, tá tudo na descrição, e também nos sigam no Letterboxd, isso é algo que acho que a gente devia estar falando. Verdade. Se vocês quiserem ver nossas notas com antecedência e saber quais são os filmes que a gente está vendo no nosso dia a dia também, nos sigam no Letterboxd, também está na descrição, o meu é fácil de achar, @Tofani, não sei qual do Lucas, acho que é Kaique 4, mas está tudo na descrição aí, galera. Muito obrigado de novo por ter visto até aqui, e a gente vê vocês semana que vem. Sexta-feira, toda sexta-feira a gente está aqui, tá? Só toda sexta-feira. complementando isso aqui. Toda sexta-feira. Até semana que vem, até sexta-feira que vem, vejo vocês. Falou. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.